Minha esposa empalideceu. Há quanto tempo temos as câmeras? Perguntei. 2 semanas? Respondi. 10 minutos depois, ela tentou apagar os vídeos. Eu ri e disse: relaxa, eu já mandei cópias para a esposa dele. Eu sempre acreditei que confiança era algo que se construía com rotina, trabalho duro e silêncio compartilhado, que bastava chegar em casa no fim do dia, deixar as chaves no mesmo lugar e acreditar que tudo o que importava estava seguro atrás da porta. Não era ingenuidade, era escolha. Escolhi acreditar que cuidado e constância eram suficientes para manter uma vida inteira em pé. Aprendi da forma mais simples e mais cruel que confiança não se perde em grandes... Ela se desfaz em detalhe. Respostas rápidas demais, ausências bem explicadas, suavidades fora de hora. Às vezes, o que parece carinho é apenas conveniência bem ensaiada. Esta não é uma história sobre grito, vingança ou redenção dramática. É sobre observar, parar de negociar o próprio valor e tomar uma decisão limpa quando o chão deixa de sustentar. É sobre o momento exato em que você percebe que proteger a própria casa não tem nada a ver com trancas e tudo a ver com saber quem ainda pode atravessar a porta. Ela me recebeu na porta como se nada neste mundo pudesse dar errado. Cabelo preso, suéter solto, olhos brilhantes. Ela pegou meu casaco antes que eu conseguisse largar a caixa de ferramentas. Me beijou como se estivesse esperando por horas e me acenou para a mesa que havia preparado. Salada de frango assado, com os pratos bons. Ela riu das minhas piadas sobre o turno da noite. Perguntou sobre a planta. Enfiou uma bebida gelada na minha mão e me empurrou para uma cadeira. Sente-se, coma. Você está exausto, disse, batendo no meu ombro com o dorso dos dedos como se eu fosse uma criança que precisasse de uma soneca. Eu a observei cortar o frango, movimentar-se pela cozinha rápido e leve. E me lembro de pensar, eu acertei. Trabalho duro, carrego o peso, mas escolhi a mulher certa para construir minha vida. Comi, ela se preocupou comigo. Conversamos sobre pequenas coisas. A nova cerca do vizinho, o cachorro que continuava entrando no nosso quintal. Quando fui pegar a carteira para conferir um recibo, ela tirou da minha mão, deslizou para o balcão e sorriu. Hoje não é dia de números, disse, inclinando-se para me beijar novamente. Fui para a cama cheio e absurdamente contente. Se eu soubesse para onde esse tipo de suavidade leva, teria feito perguntas mais difíceis naquele momento. Na tarde seguinte, meu vizinho Mike ligou. Não somos próximos, mas ele é do tipo que sabe quando é o dia do lixo de todo mundo e quem deixou a garagem aberta. Ele trabalha em casa e presta atenção. Ei, cara, começou. Aviso rápido. Houve alguns arrombamentos na Oak Street. Durante o dia, caras entram rápido. Pegam o que conseguem. Eu já estava na estrada de volta para a fábrica, tá falando? Sim, a polícia passou mais cedo. Talvez queira reforçar a segurança. Eu cuido disso. Desliguei. Liguei para uma empresa de segurança do estacionamento e marquei uma instalação completa. Portas, janelas, sensores, tudo. Trabalho de 3 dias. Quando contei para minha esposa, ela olhou o calendário e franziu a testa. 3 dias enquanto você está no turno da noite. Vai ser barulhento. Então vá para a casa dos seus pais nesse fim de semana prolongado. Facilite, responde. Ela pareceu aliviada rápido. Minha mãe está pedindo para me ver. Faça isso. Quero que seja feito. Não pensei 2 vezes. Esse foi meu primeiro erro. Eu deveria ter prestado mais atenção à rapidez com que ela disse sim. A equipe chegou na segunda-feira. Eu havia dormido apenas 4 horas após um turno duplo, mas os conduzi pelos painéis e códigos, assinei os formulários por impulso, por causa da dica do Mike. Adicionei câmeras externas ao redor da casa, na frente e atrás, olhando para a garagem e o quintal. Não mencionei essa parte para mim. Não planejei nada. Só queria uma camada a mais que não precisasse pensar. Quando ela fez uma pequena mala para ir aos pais, mandou-me um beijo por cima do ombro. Ligo para você à noite, disse. Ela não ligou. Nem naquela noite, nem na seguinte. Mandou algumas fotos, café com a mãe, uma do cachorro no sofá e só. Eu respondi, durma bem, e ela me deixou no vácuo. Disse a mim mesmo que ela estava me deixando descansar, enquanto os instaladores derrubavam drywall e entravam e saíam pisando forte. Também disse a mim mesmo que estava tudo bem ela não ter perguntado sobre a caminhonete extra
na garagem. O sistema terminou cedo na quinta-feira. Ela voltou na sexta de manhã. A casa parecia que um leve vendaval havia passado por dentro. Poeira de drywall, pequenas etiquetas de papel nos sensores. Ela deixou a mala no chão e me deu um beijo rápido na bochecha. Como foi? Pronto, eu disse. Estamos bem protegidos. Ela sentiu, depois caminhou pelo andar de baixo, como uma corretora de imóveis. Algo nela havia mudado, pequeno, sutil. Os olhos dela deslizaram pelas janelas da frente. Parecia distante. Estava lá, fazendo café, agindo normalmente. Mas era como se estivesse em outro lugar, equilibrando-se em um pé só. Deixei passar a tarde. No jantar, coloquei na mesa. Posso tirar alguns dias na próxima semana. Não temos tido arrombamentos há um tempo. Vamos a algum lugar. Até 2 noites. Subir para o interior, caminhar, comer, dormir. Sua escolha. Você está sobrecarregado. Porém, estou sempre sobrecarregado, disse. Isso não é resposta. É de última hora. Não sei se consigo. Ela olhou para o relógio do forno como se ele lhe devesse um horário. Talvez depois. Você gosta de viagens, eu lembrei. Você costumava dizer sim antes mesmo de eu terminar a frase. Ela tentou deixar leve. Talvez eu tenha mudado. Ok, eu disse, e tomei isso como um sinal de alerta. Não pressionei. Registrei os dados. Quando você vive no limite, aprende a separar desejo de necessidade. Eu queria que ela me quisesse. Eu precisava saber o que estava realmente vendo. Voltei para o turno da noite. Cumpri 12 horas. Voltei para casa para encontrar a casa limpa. E uma mulher que me beijava como em um comercial. E depois se virava na cama no meio de uma frase. Ela não estava fria exatamente. Estava cuidadosa, polida. Isso é pior que fria. Frio é honesto. No domingo à tarde, finalmente abri o aplicativo da câmera. Eu havia instalado o hardware e não tinha tocado nele. Era assim que eu confiava na situação. Preparei café, sentei na minha mesa e revi sábado em time-lapse. Eu saindo de manhã, a última carga do empreiteiro ainda na garagem. Mike cortando a grama. O meio-dia passou. Reclinei na cadeira, entediado. E então, um Saddam preto parou na calçada. Não era da nossa rua, nem amigo de ninguém. Vidros escuros. O motorista ficou parado por 10 segundos, depois entrou na minha garagem como se já tivesse estado lá umas 100 vezes. Saiu do carro de calças sociais com punhos abotoados e camisa passada. Olhou ao redor do jeito que as pessoas olham, quando sabem que não deveriam precisar olhar. Caminhou até minha porta da frente e bateu 2 vezes com o dedo como se fosse dono do silêncio. A porta se abriu. Ele entrou. Ficou até pouco antes de eu chegar em casa. Observei a linha do tempo girar. Vi ele sair 1 hora antes da minha caminhonete virar a esquina. Ajustou os punhos enquanto caminhava para o carro. Não olhou para a câmera porque não sabia que ela existia. Minha esposa abriu a porta para acená-lo. O vídeo captou seu perfil por 1 segundo. Isso não era entrega. Não era primo. Pausei o feed. Fiquei muito quieto. Depois fui para a cozinha, onde ela cortava maçãs e falava sobre um novo podcast. Alguém passou aqui ontem? Perguntei. Ela piscou uma vez. Não. O quê? O vizinho disse que achou que viu um carro. Talvez entrega, eu disse. A boca dela se abriu e fechou antes que as palavras se encaixassem. Não. Eu estive sozinha o dia todo. Deixei a mentira pairar. Ok. Era isso pra mim. Eu não faço brigas aos gritos. Gritar é para quem não tem influência. Preparei chá. Mandei mensagem para um cara que conheço, um ex-policial chamado Garrett, que dirige uma pequena empresa de investigação, e o contratei. O pedido era simples: observar minha casa enquanto eu trabalho, registrar tudo. Se um estranho aparecer de novo, seguir, descobrir um nome, me dar fatos suficientes para agir como adulto, não como um paranoico tolo. Garrett fez uma pergunta. Quer que eu confronte ou só colete? Coletar? Responde. Nada de movimentos de cowboy. Ele resmungou. Me deu 1 semana. Fiz mais do que isso. Transferi a conta conjunta para uma reserva separada com uma mesada semanal. Cancelei as transferências automáticas que havia configurado quando o amor me tornava generoso. Mandei mensagem para ela sobre a nova regra. A casa é paga. Supermercado coberto. Qualquer coisa extra passa por mim até eu equilibrar essas horas extras. Ela respondeu rápido com um emoji de coração animado. E claro, depois... Querido, você trabalha demais.
Esse foi o primeiro afrouxamento, perfeitamente cronometrado. Depois de dias de distância, ela ficou brincalhona. Na manhã seguinte, havia um bilhete na minha marmita. Obrigada por tudo que você faz. Ela me enviou 2 fotos durante meu tour. Ela no sofá, pé sob um cobertor, meu moletom pendurado nos ombros dela. Às 22 horas, ligou pela primeira vez em dias. Desculpa por estar estranha. Acho que está na casa dos meus pais me deixou desconfortável. Anotado. Eu disse que estávamos bem. Estamos, ela ecoou e perguntou quando eu chegaria em casa. Não comprei o tom caloroso, mas deixei passar. Meu movimento tinha sido financeiro. A resposta dela. Isso me disse o suficiente. No meio da semana, ela propôs um jantar. Chique. Quinta-feira. Até sugeriu que eu dormisse até mais tarde nascer. Disse que cobriria o café da manhã, segundo afrouxamento. Parecia uma carta de desculpas com uma vela. Vamos fazer isso. Respondi. Podemos ir de caminhonete. Ela hesitou. Estava pensando em Uber. Caminhonete serve, acrescentei. Quero passar na loja de ferragens depois. Queria que ela soubesse que eu estava no comando. Ela riu como se fosse fofo. Ok, senhor prático. Não cheguei à quinta-feira. Na noite de quarta, Garrett enviou uma mensagem com uma linha e um endereço. Entrei no corredor da planta e liguei para ele. Me diga, disse, o visitante é Dylan. Casado, dirige uma empresa de construção. Do tipo que se veste como financeiro, disse. Ele passou o almoço de segunda com sua esposa em um lugar na River Road, mesa de canto. Esse foi o aperitivo. Ontem, entrou na sua garagem por 4 horas. Tenho fotos. Segui até a casa dele. Ele mora na Birch. Aqui está o número da esposa. Ele leu devagar. Quer o arquivo completo no seu e-mail? Sim. Você ainda quer que eu fique quieto mais um dia? Eu disse. Me envie o que tiver. Depois pode ficar tranquilo. Quando as imagens chegaram no meu telefone, não restou mais nenhuma dúvida no mundo. Meus degraus da frente, minha porta, a mesma camisa passada, uma mesa para 2, o sorriso dela, menos aquele que ela usava comigo quando queria que eu esquecesse que estava cansado, sentado à frente dele. O golpe final não foi a foto, foi a linha do tempo. No mesmo dia em que eu a havia convidado para uma viagem, ela já estava bloqueando datas com outra pessoa. Eu não liguei para ela, não mandei mensagem. Passei na cooperativa de crédito no caminho de casa e transferi nossas economias para uma conta separada que eu tinha aberto anos atrás e nunca mexido. Deixei o suficiente para pagar as contas da casa e retirei tudo que pudesse financiar o estilo de vida de outra pessoa. Tranquei os cartões no meu nome. Cancelei um que ela não sabia que já havia quitado e mudei as senhas online. Calmo, limpo, sem teatro. Enviei à esposa de Dylan clipes da câmera e a foto do restaurante. Nada dramático, sem rabiscos em vermelho. Apenas os fatos e uma mensagem curta. Você não me conhece. Não estou aqui para destruir sua vida por diversão. Deve ver isso. Estou disponível para conversar. Depois voltei ao trabalho e cumpri mais 4 horas antes do fim do turno, porque ainda precisava ser o homem que paga o que deve. Quando entrei naquela noite, minha esposa estava na ilha da cozinha, pálida, mãos apoiadas no balcão. Querido menos começou, com a voz tensa. Há quanto tempo temos câmeras do lado de fora? Tirei o casaco e pendurei 2 semanas. Os olhos dela dispararam para a porta de vidro. A matemática era visível. Ela estava fazendo contas. Deixei minhas chaves no balcão. Não dei sermão. Não perguntei por quê. Apenas deixei o pânico dela preencher o ambiente. Tudo certo? Perguntei e segui pelo corredor. Vou tomar um banho. No banheiro, liguei a água e fiquei de lado. A casa ficou em silêncio por um instante. Então ouvi o clique suave da porta do meu escritório. Aquela porta range na dobradiça de baixo. E eu nunca consertei porque ela me avisa quando alguém entra. Sequei as mãos e caminhei pelo corredor sem pressa. Ela estava curvada sobre meu teclado, tentando combinações como um arrombador de cofres que pensava que eu era burro. Relaxa menos, disse, encostando-me na porta. Não está aí. Ela se virou. O que não está aí? Algo que te ajude. Olhei no relógio. Já tinha enviado tudo para a esposa dele. O rosto dela se contorceu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não era dor, nem vergonha, mas irritação. Você fez o quê? Fotos, vídeo, tudo isso. Você não tinha direito! Gritou. Eu sei o suficiente, disse. Sei o nome dele, o endereço. Sei que ele usa minha casa como motel
e sai antes da minha caminhonete virar a esquina. Ela respirou fundo. Ele tem conexões. Pode complicar sua vida. Por que você escalaria isso? Então o casamento dele é mais importante que o nosso? Perguntei. Você não percebe que está complicando? Você trabalha, paga as contas. Esse é seu espaço. Não envolva outras pessoas nos nossos problemas. Não é nosso problema, menos, disse ela. Você abriu um conjunto de livros. Eu tô seguindo em frente. Eu já estava quase saindo pela porta. Você não controla isso. Menos, apontei para o corredor. Bom, então arrume suas coisas. Os papéis estão arquivados. Seu acesso está limitado. Vai ver se a sua nova vida vem com um quarto extra. Ela tentou mais uma tática. Você vai realmente jogar fora anos porque se sentiu ignorado por uma semana. Olhei para ela. Não, tô jogando fora anos porque você o jogou primeiro. O tom dela ficou afiado. Você vai se arrepender disso. Talvez menos, disse, mas vou me arrepender mais de ficar. Ela passou por mim subindo as escadas, puxando malas como se a casa estivesse pegando fogo. Fiquei embaixo da escada e ouvi as gavetas. Então a porta da frente bateu com força pela primeira vez em muitos dias de turnos pesados. O ar naquela casa parecia estável. Tomei o banho que prometi a mim mesmo. Depois fui encontrar meus amigos no Parker, um bar tranquilo perto da fábrica, onde as cadeiras balançam e a cerveja é fria o suficiente para fazer sim. Mark e Jay já estavam lá. Somos amigos desde o ensino médio. Jay fala com as mãos. Mark estreita os olhos quando não gosta do que ouve. Que cara é essa? Jay perguntou assim que me sentei. Contei a versão curta, sem drama, apenas a linha do tempo e os passos. Eles me olharam como se eu tivesse dito que o céu era de outra cor. Ela sempre parecia perfeita, menos, disse Mark, finalmente. Esse era o ponto, respondi. Jay assobiou. E agora? Acabou, disse. Coloquei o dinheiro onde não pode ser usado contra mim. Enviei os fatos para quem precisa deles. Vou dormir e amanhã vou fazer algo por mim. Jay balançou a cabeça. Tá bem? Bebi um gole e senti o chão sob meus pés. Mas que bem. Meu telefone vibrou na mesa. Número desconhecido. Atendi. É o Nathan? Perguntou uma voz feminina. Calma. Um pouco cansada. Sou eu, sou Lena. Sou a esposa do Dylan. Ela fez uma pausa, como se odiasse a introdução. Você me enviou algo. Sim. Podemos nos encontrar amanhã? Lugar público durante o dia? Ela acrescentou como se eu fosse a pessoa com quem ela precisasse ter cuidado. Claro. Disse, sem jogos, só um café. Nos encontramos ao meio-dia em uma padaria na Elme, 2 mesas afastadas da janela. Ela estava composta do jeito que as pessoas ficam quando continuam se movendo em meio ao caos. Sem discurso, sem lágrimas, disse. Primeiro, obrigada. Eu sabia, disse ela. Ou pensei que sabia. Não queria estar certo. Mesmo, respondi. Não acho que ele vá te causar problemas, menos, continuou. Ele é orgulhoso. Vai fingir que nada aconteceu. Também vai agir rápido para encobrir os rastros. Eu já tomei minhas providências, disse. Não estou disponível para limpar a bagunça de outra pessoa. Ela assentiu, entendeu? Passamos 20 minutos falando de logística, não de sentimento. Ela perguntou se eu queria que ela encaminhasse mais alguma coisa que encontrasse. Eu disse que não. Mesmo assim, deslizou o número dela para mim. Se precisar de algo, disse e quase sorriu. Legal. Ou apenas como pessoa dizendo, você não está louco. Não estou. Dá para perceber. Ela se levantou. Cuide-se. Pretendo. Respondi. E falo sério. De volta a casa, meu telefone acendeu com um padrão de mensagens da minha esposa. Primeiro vieram as ameaças. Você vai se arruinar. Vai se arrepender. Vai ficar sozinho. Depois, a virada. Podemos resolver isso. Foi um erro. Vamos conversar. Por fim, o último recurso. Por favor, me desculpe. Fiz uma bagunça. Vou consertar. Não respondi. Não castigo pessoas com silêncio. Apenas não participo das reprises delas. Naquela noite, dormi com a janela aberta e acordei sem um nó no estômago. Cheguei cedo à fábrica e pedi para trocar um turno da noite por um diurno. Não porque precisava provar algo, mas porque queria estar onde pudesse olhar as pessoas nos olhos sem sentir que minha casa estava mentindo por trás de mim. Saindo para o estacionamento, encontrei Jay encostado na minha caminhonete. Você parece mais leve, disse. Estou, respondi. Ele apontou o polegar para a rua. Ainda firme para a pescaria de sábado? Estou firme para tudo que disse não no último ano, respondi. Gosto desse cara menos, disse ele,
e me bateu no ombro. Sábado de manhã, no meio de organizar a garagem, a campainha tocou. Ela estava na varanda, olhos vermelhos, cabelo preso como se tivesse corrido todo o caminho. Por favor, menos começou. Mãos abertas. Não faça isso. Fiz uma escolha estúpida. Podemos consertar. Vou deixar a porta de tela entre nós. Estamos consertando. Eu arquivei. Você está livre. Estou implorando, disse. Podemos conversar? Acabamos de conversar, respondi. Ela avançou como se meu silêncio fosse a deixa dela. Ele não é quem eu pensei. Ele me disse para ficar quieta, deixar passar. Não me liga há 2 dias. Me sinto uma idiota. Você jogou um jogo e perdeu para alguém melhor, disse. Não me arraste para sua curva de aprendizado. Você é cruel, não, disse. Estou livre. Ela mudou. Podemos, pelo menos, nos encontrar uma vez? Jantar. Encerramento. Sorri de leve. Você precisava de encerramento antes de trazer alguém para minha casa. O queixo dela tremeu. Você realmente vai me jogar fora como lixo? Você não é lixo, disse. É uma estranha. Afastei-me. Fechei a porta interna e deixei a trava se encaixar. Pelo vidro, ela me olhou como se eu tivesse declarado uma nova lei da física. Então, caminhou até o carro e foi embora. Essa foi a última vez que a vi de perto. Uma semana depois, Lena enviou uma mensagem. Vendo como você está, como vão as coisas, melhor que bem menos. Respondi. Mesmo, respondeu ela. É estranho como uma casa fica silenciosa quando a vida dupla termina. Silêncio é uma característica a menos, digitei. Ela riu com uma sequência de pontinho. Depois disso, começamos a conversar mais. Nada pesado, apenas 2 pessoas que passaram por um incêndio e queriam dizer em voz alta que o ar está limpo do outro lado. Ela tem um jeito seco de fazer piadas sobre o caos que fazia sentido para mim. Nos encontramos por um café, mais uma vez, depois outra vez. Nunca se transformou em nada mais. Eu não estava à procura de nada. Enquanto isso, minha ex continuava enviando mensagens. As mensagens ficaram mais suaves. Fotos antigas, momentos felizes, desculpas que pareciam roteiros. Não a bloqueei. Não estava me escondendo, eu estava escolhendo. Quando ela me emboscou fora da fábrica uma tarde, esperando no portão, mãos cerradas, em volta de uma pasta de sabe-se lá o quê, parei a uma distância razoável. Me dê 5 minutos, disse. Você tem menos? Respondi. Tenho ficado na casa de um amigo. Não quero isso. Quero você. Você quer o que tinha? Corrigi. Casa livre. Horas extras. Não pagas. Sem perguntas. Posso mudar. Não estou aceitando inscrições. Eu te odeio. Sussurrou. Isso é permitido. Não muda nada. Ela chorou. Eu escutei. Não consertei. Quando ela ficou sem frases, passei por ela e entrei no trabalho. Ela me chamou. Palavras que eu não precisava guardar. Não olhei para trás. Aquele foi o primeiro dia em que senti totalmente a mudança de poder, de tentar ser bom para exigir respeito. No mês seguinte, minha vida ficou simples. Mudei-me para um lugar mais perto do rio. Uma casa pequena com um quintal que eu conseguia cortar em 40 minutos. Vendi o antigo conjunto de quarto. Comprei uma caixa de ferramentas para a caminhonete que vinha querendo há anos e montei uma bancada na garagem. Aos domingos, saía com Jay e Mark ou ia sozinho, apenas para ver se meu telefone ficaria no bolso por 2 horas. Tirei alguns dias de folga. Voei para ver meu irmão. Voltei queimado de sol e feliz. Parei de fazer turnos duplos, a menos que quisesse. À noite, às vezes Lena ligava da varanda. Trocávamos pequenas vitórias do dia. Você vai rir, disse ela uma vez. Eu mesmo consertei o triturador de lixo. Estou impressionado, disse eu. Deveria estar, respondeu ela. Eu nem alaguei a cozinha. Nunca ultrapassamos limites. Não precisávamos. Fomos a prova um para o outro de que a sanidade existe. Quanto à minha ex, a energia se apagou. As mensagens dela ficaram práticas. Correspondência, uma caixa de livro, um suéter que ela percebeu ainda estar na minha secadora. Coloquei as coisas dela em sacolas, deixei-as perto da porta e mandei mensagem com horários para ela pegar enquanto eu trabalhava. Ela cumpriu. Foi quase respeitoso, do jeito que as pessoas são respeitosas quando não têm mais acesso. A única vez em que a antiga dor voltou foi quando encontrei Mike, enquanto ele arrastava a lixeira para a calçada. Tudo certo,
Perguntou. Ele já tinha visto idas e vindas suficientes para perceber que algo tinha mudado. Tô mais do que bem menos, disse. Ele assentiu. Ouvi sobre as câmeras. Boa decisão. Sim, menos, disse eu. Acontece que segurança funciona nos dois sentidos. Ele riu uma vez. Vou continuar de olho, como sempre. Sei, respondi. E falava sério. Naquela sexta, passei de carro pelo restaurante na River Road. Não foi de propósito. Hábito do trajeto da fábrica. Vi Dylan sair do carro e atravessar o estacionamento mexendo no celular. Ele parecia todo homem que acha que o mundo sempre vai se inclinar a seu favor. Não senti raiva nem amargura. Não senti nada. Ele não era da minha responsabilidade. Eu tinha feito minha parte onde importava e me afastei. Mais tarde, naquela noite, enquanto trancava a porta dos fundos, ouvi um toque na frente. Não frenético nem suave. Abri. Minha ex estava ali, com uma caixinha pequena. Última coisa menos, disse ela. Olhei para a caixa e depois para ela. Deixa aí, Nate. Tentou, usando o apelido que usava quando queria algo. Posso entrar por um minuto? Não, disse. Os olhos dela ficaram vidrados. Sinto sua falta. Sinto falta do homem que eu era naquela casa. Menos respondi. Aquele que confiava no que encontrava ao voltar. Esse homem não vai voltar. Ela me olhou como se procurasse um interruptor. Você sempre foi teimosa. Eu sempre fui constante, disse. Agora sou seletivo. Ela colocou a caixa no chão, recuou e fez algo que eu não teria previsto 2 meses atrás. Assentiu. Boa noite, disse e foi embora. Sem bater porta, sem insulto, apenas o reconhecimento de que a porta finalmente se fechou. Peguei a caixa, coloquei na garagem e voltei para o meu novo silêncio. Fiz café, mesmo tarde da noite. Caminhei pela minha casa, pequena, que se ajusta a mim como um par de botas de trabalho já amaciadas. E senti o clique de uma tranca dentro do meu peito, não protegendo nada de alguém, mas garantindo o que me pertence. As pessoas perguntam qual é o sentido de traçar limites quando eles são sempre ultrapassados. Aqui está a resposta de um homem que trabalhou até não enxergar direito e depois assistiu sua vida em um feed de câmera. Você traça a linha porque ela mostra onde ficar quando alguém pula a cerca. Você não grita, não corre, você fica, define as regras e as aplica. 1 mês depois que a última caixa saiu da minha varanda, Lena e eu nos sentamos em um banco à beira do rio. Observamos um casal ensinando o filho a arremessar uma bola. Ela me entregou um copo de papel. Para o silêncio, disse ela. Para a clareza, menos, respondi. Ela sorriu e deixamos a água falar por nós. Meu telefone ficou no bolso. Não porque eu seja repentinamente nobre, mas porque não tinha nada a esconder e nada para monitorar. Isso é um luxo que horas extras não compram. Hoje em dia, minha vida é sim. Trabalho em um horário limpo. Adicionei um segundo turno a um hobby. Reconstruir cortadores de grama antigos que pego baratos e ajusto na garagem. Levo a caminhonete ao lago, almoço na caixa térmica, música baixa. Digo sim para pessoas que merecem um sim. Flerto na loja de ferragens, na cafeteria, às vezes no Parker. Não prometo nada. Não tô punindo o mundo pelo que uma pessoa fez. Apenas não entrego minhas chaves na primeira mão. Se há uma moral, é esta. Respeito não é negociação. Ou você tem sua casa, ou não tem. Quando se vai, pode pendurar cortinas, arrumar mesas e sorrir nas portas. Mas você só está encenando um espaço que perdeu seu valor. A solução não é um gesto grandioso. A solução é uma decisão. Quando ela tentou fazer sua escolha virar a minha, eu fiz uma diferente. Não levantei a voz, não quebrei nada. Guardei o dinheiro. Abri a porta. Enviei os fatos para onde pertenciam. E quando ela voltou para dizer que podia ser desfeito, eu lhe disse a mesma frase que ela usou comigo, sem saber que seria a última que eu diria a ela. Esta não é a forma como esta casa funciona. Agora, moro em outra casa. E ela funciona. Comentário nick do Reddit. Ela funciona como um soco silencioso. Não pelo escândalo, mas pela contenção. O que impressiona não é a traição em si. Isso é quase banal. E sim a precisão emocional com que você constrói a resposta a ela. Não há explosão, não há vingança espalhafatosa. Há método, a observação, a escolha. Isso dá à narrativa uma maturidade rara. O narrador é fascinante porque nunca tenta parecer herói. Ele erra, confia demais, romantiza sinais e depois quando a chave vira,
Ele não tenta salvar o passado nem punir o outro. Ele reorganiza o presente. Essa frieza não é crueldade, é sobrevivência. E a frase que atravessa o texto inteiro é clara: controle não é dominação, é autonomia. A câmera como metáfora é brilhante. No começo, é segurança física. Depois, vira revelação moral. E no fim, torna-se desnecessária. Menos porque a vigilância externa só é precisa quando a interna foi violada. Quando a verdade se estabelece, o silêncio passa a ser suficiente. Isso fecha o arco com elegância. A ex-esposa não é um monstro caricato, e isso torna tudo mais incômodo e real. Ela não é má, é oportunista, confortável, reativa, e justamente por isso, perde, não por castigo, mas porque não sabe viver sem o desequilíbrio a seu favor. A frase "você não é lixo" é uma estranha, é devastadora porque não carrega ódio algum, só distância definitiva. Lena funciona como contraponto ético, não romântico. Ela não é o prêmio da história, e isso é crucial. Ela representa sanidade, testemunho, chão firme. A história não termina com um novo amor, mas com algo melhor. Autorrespeito estável. E o final amarra tudo com uma maturidade quase desconfortável. Não há redenção cinematográfica, apenas uma vida menor, mais ajustada, mais verdadeira. A ideia de que limites não são muros, são coordenadas, é talvez a maior força do texto. Se isso fosse publicado como conto longo ou novela curta, funcionaria perfeitamente. É masculino sem ser bravateiro, doloroso sem ser melodramático e firme sem precisar gritar.